Que a graça e a paz desse Redentor onipotente estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Nós temos pregado o livro do Êxodo pelas manhãs, mas no dia de hoje nós o faremos agora por ocasião do culto vespertino, até que para você que não tem tido a oportunidade de vir pelas manhãs possa ter um gostinho do que nós estamos fazendo aqui e você consiga então vir também para cultuar a Deus pela manhã, como Ele assim requer do seu povo. Êxodo capítulo 16, eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a mensagem será apenas dos versículos 1 a 21. Êxodo 16, a leitura é de todo o capítulo, mas a mensagem apenas até o versículo 21. Essa é a palavra da salvação. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles.
Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a rogar assim pelo pão nosso de cada dia, sabendo da tua fidelidade, conhecendo a tua benignidade, e também como o Senhor se indigna quando nós ainda não confiamos no Senhor e assim murmuramos. Ó Deus, nessa noite nós entramos aqui sem dúvida alguma ainda murmuradores, ainda reclamões, ainda possivelmente não querendo estar aqui, ó Deus, tendo tantas outras coisas importantes para fazermos. Estamos aqui perdendo tempo precioso. Ó Deus, tende misericórdia de nós. Nos ajuda a ouvir essa palavra bendita agora. Nos ajuda a realmente apresentarmos ao Senhor ações de graças, manifestando a nossa gratidão, não apenas por uma formatura de uma querida irmã, mas por todas as bênçãos celestiais que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Senhor Todo-Poderoso, nos ajuda a ouvir essa mensagem e a nos arrependermos dos nossos pecados ligados a essa área da murmuração e a tantos outros. E também nos ajuda a ver hoje murmuradores sem Cristo se tornarem pessoas gratas pela salvação que só o Teu Santo Espírito pode conceder àquele que está em pecado. Ó Senhor, dá-nos descanso hoje e dá-nos mais uma vez o privilégio de saborear o pão dos céus. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, que nós oramos. Amém. Amém. Não morda a mão que te alimenta. Esse é um ditado bem conhecido. E ele é autoexplicativo. Não morder a mão que nos alimenta significa nada mais nada menos do que demonstrar ingratidão para com a provisão. Aquela mesma mão, então, que nos dá o que é necessário, acaba sendo mordida por nós. É um ditado semelhante a outro, que é cuspir no prato que comeu. Nós entendemos essas coisas por meio da linguagem popular, por meio do senso comum. Talvez as mamães aqui que já amamentaram saibam disso um pouquinho mais. Quando aquele bebê querido
que está ali amamentando no seu seio, ele dá uma boa mordida. E você imediatamente então mostra o peso da sua mão. Uma palmada para que ele saiba que já desde cedo ele não pode morder aquilo que o alimenta. Se todas essas coisas já são suficientes para nos mostrar essa sabedoria no que diz respeito à gratidão, quanto mais agora esse texto maravilhoso que nos ensina mais uma vez a como resistir esse pecado terrível que a própria Bíblia chama de murmuração. Infelizmente, nós ouvimos aqui, alguns domingos atrás, o final do capítulo 15, quando nós ali já vimos o povo de Israel murmurando contra o Senhor, e o Senhor, por sua vez, tão gracioso, dando a eles o doce no lugar do amargo, dando a eles a água necessária para saciar a sua sede. E por que eu digo infelizmente? Porque naquele domingo, naquela mensagem, eu disse que nós, depois daquele estudo, depois daquela demonstração e daquele encorajamento, ainda murmuraríamos, ainda reclamaríamos, ainda criticaríamos desconstrutivamente. E foi isso que nós fizemos desde então. Talvez menos na sua vida. Talvez você já tenha aprendido a lutar contra essas tentações de forma mais adequada no poder do Espírito. Mas infelizmente, eu repito, hoje nós entramos aqui, mesmo salvos pela graça, como murmuradores. Talvez você tenha murmurado um pouco antes de vir para cá, por várias razões que parecem-nos legítimas, para nos fazer reclamar da vida, para nos fazer reclamar do próximo, para nos fazer reclamar de Deus. Esse é o contexto, então, em que nós encontramos o capítulo 16. O povo de Israel começa a experimentar um padrão no deserto que significava murmuração, mas em contrapartida Deus vem e abençoa. Ele transformou o amargo em doce lá em Mara e os levou ainda para um oásis chamado Elim. Esse padrão é perigoso, não apenas porque nós podemos ficar mal acostumados, mas porque nós podemos ler a Bíblia de forma errada. Nós podemos começar então a fazer uma lógica que pode até fazer sentido a nós humanamente falando, mas não faz o menor sentido para Deus. Ora, se nós reclamamos, se nós murmuramos, e mesmo assim o Senhor Deus gracioso nos abençoa, qual é o pensamento que Paulo nos ensina lá no Novo Testamento? Ora, murmuremos mais para que venha mais graça, reclamemos mais para que venha mais oásis. E você obviamente sabe que não é isso que a Bíblia está querendo nos ensinar. Por isso então, mais uma vez, no capítulo 16 agora de Êxodo, até o versículo 21, nós aprendemos o seguinte: apesar de nossas constantes murmurações, o Senhor Deus continua nos dando o pão de cada dia. Se você não reclama da vida, se você não murmura, ótimo, essa mensagem não é para você. Mas eu acho que se você é convencido de que você não reclama, você, além disso, é um mentiroso. Ou seja, a mensagem é para você. E por favor, receba para a sua edificação. E principalmente você que ainda não está em Cristo Jesus. Talvez você, por graça comum, não reclame tanto quanto crentes reclamam. Mas você não tem aquilo que você mais necessita. Apesar de ter o pão físico de cada dia, você ainda não tem o pão da vida que representa a sua salvação. Apesar das nossas constantes murmurações, o Senhor Deus continua nos dando o pão de cada dia. Nós veremos isso em duas partes.
A primeira é a murmuração que morde. Estamos fazendo aqui um trocadilho com o ditado. Não morda a mão que te alimenta. Por isso a primeira parte do texto nos ensina uma murmuração que morde. Versículos 1 a 10. Nós vamos lendo ao longo das exposições aqui de cada versículo ou de cada porção de versículo. Leamos mais uma vez então o versículo 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. O Espírito Santo nos dá as informações que nós precisamos. Ele não nos dá todos os detalhes. Ele não explica, por exemplo, como foi essa viagem do oásis de Elim até o deserto de Sim. Isso não importa para nós. O que importa é nós sabemos então que isso aconteceu, como é dito aqui, aos 15 dias do segundo mês. Isso é importante. Vocês se lembram quando eles saíram do Egito? Vocês se lembram quando eles celebraram a Páscoa na saída do Egito? Sim, isso mesmo. Um mês antes desse evento. Fazia um mês apenas que eles haviam saído da terra do Egito. E aqui, mais uma vez, eles estão murmurando. Vocês se lembram anteriormente? Eles cantaram um hino de Moisés maravilhoso ao Senhor, dançaram ao Senhor, estavam alegres, mas 3 dias no deserto, com muita sede, foi suficiente para levá-los à reclamação. Já tratamos disso aqui. Deus pega aquela reclamação e transforma então em bênção para aquele povo. Eles aprenderam a lição, não é verdade? Não aprenderam, assim como nós não aprendemos. E aqui a murmuração fica ainda mais grave. Um mês apenas. Um mês. Depois de tantas bênçãos, tantas manifestações maravilhosas, eles agora demonstram o que estava no seu coração de fato. E aqui, meus irmãos, isso se encaixa perfeitamente em nossas vidas. O que está acontecendo? Eles estavam num oásis. Eles estavam num lugar paradisíaco. Isso é que Elim representava. Entretanto, a vida cristã, ela não é feita de oásis. Os oásis estão aí para que nós recarreguemos as nossas forças, recarreguemos as nossas energias para continuarmos em perseverança a caminhada até a Nova Jerusalém. A vida cristã significa que nós podemos e devemos estar nos oásis que Deus nos dá, principalmente naquilo que se chama igreja, comunidade dos santos, no dia do Senhor. Mas sair do oásis é necessário. Não é fácil. É lógico que o povo de Israel queria ficar ali. Mas a mensagem era clara desde o princípio. Faraó, deixe meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. Eles precisavam adorar o Senhor no monte Sinai. Eles estavam agora no deserto de Sim, entre o oásis e o Sinai. Nós temos que caminhar, nós temos que chegar. E nessa caminhada haverá dias de amargura, haverá dias de murmuração, haverá dias onde de fato a reclamação vai ser geral. Olha o que o texto diz a partir do versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Você não fica impressionado com essa reação? Ao lermos isso aqui, nós obviamente questionamos: será que esse povo realmente era do Senhor?
Será que esse povo realmente entendia a grande libertação que eles tiveram do Egito? A murmuração agora é total, como o texto nos coloca. E duas ideias que são recorrentes não só aqui, mas nas nossas vidas. Nós temos, por exemplo, em primeiro lugar, nessa reclamação, um revisionismo histórico. O que é revisionismo? Especialmente em tempos pós-modernos. Você vai ver isso em livros ou até em filmes. Quando o autor ou o diretor, ele pega um fato histórico, mas ele o conta agora com de uma outra ótica. Ele pega fatos reais e mistura com fatos fictícios e você fica na dúvida, será que aconteceu isso mesmo ou não? Isso é um revisionismo. É você olhar, por exemplo, para a história do Brasil e recontá-la a partir da sua perspectiva, a partir de sua visão política, econômica, o que quer que seja. Qual é o revisionismo desses homens aqui? Eles queriam voltar para o Egito. Eles diziam que no Egito eles estavam sentados junto às panelas de carne e comiam pão a fartar. Que loucura é essa? Quando é que escravos maltratados por Faraó tiveram essa benécia, esse privilégio? Nunca. São malucos. Já estão delirando. O sol do deserto, a fome que eles passavam, já os estavam fazendo delirar. E qual é o seu revisionismo histórico? Geralmente na caminhada da vida, Satanás, com suas insinuações, vem tentar nos lembrar que antigamente, quando não estávamos na vida cristã, o pecado era agradável. Era melhor a vida de solteiro do que agora essa prisão do casamento. Era melhor um casamento sem filhos do que agora filhos e mais filhos. É muito melhor viver fora da igreja do que dentro da igreja. É muito melhor porque aqui você tem cobranças 1000 e a sua consciência fica regrada ou presa a coisas que outras pessoas não estão fazendo. Você se esquece, talvez por alucinação, do quanto é melhor ser filho de Deus. É isso que a murmuração gera em nós. É interessante. Nós começamos a tentar rever a nossa história de forma falsa, nos levando à murmuração, e a murmuração, por sua vez, torna isso mais forte. Eu preciso agora continuar achando uma razão legítima para a minha reclamação. E isso é acrescentado pela segunda característica da murmuração aqui, uma especulação de motivações. Além de revisarem o seu passado de forma falsa, eles dão a Moisés a razão pela qual eles estavam ali. Eles dizem: nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Não é assim que você faz na sua vida também? Você tem certeza que alguém na sua casa está lhe perseguindo. Você tem certeza que as pessoas são ingratas com você ou não lhe valorizam como você deveria. Você tem certeza que as pessoas na igreja ou fora dela estão falando mal de você. São especulações, mais uma vez, que não têm fundo algum na realidade, mas que te fazem então continuar nesse ciclo vicioso, que é na verdade uma manifestação da sua cegueira espiritual. Murmuração aqui, ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra época, significa cegueira espiritual. Pois pior cego é aquele que não quer ver. Você reclama, você murmura, alguém vem até você e tenta lhe ajudar, tenta abrir os seus olhos, mas você não quer. O seu coração está tão amargurado que aquilo agora é a sua razão de viver. Você não consegue se libertar da amargura, porque aquilo é o que dirige a sua vida. É por isso que é tão importante que outros possam olhar por você nesses momentos. Saiba disso. Reconheça isso.
Talvez nessa noite fique claro que é inevitável que caiamos no círculo da murmuração. Mas ao cairmos ali, nessa areia movediça que vai nos puxando cada vez mais para baixo, que nós possamos nos lembrar dessa mensagem, que nós possamos lembrar então que no meio da igreja existem aqueles que não estão na areia movediça, que podem nos puxar dali, que podem nos ajudar, que podem ser os nossos olhos, que podem ver as coisas de fora e com palavras nos ajudar então a cairmos na real e a percebermos que o nosso revisionismo ou as nossas especulações são tentativas de Satanás ou da nossa própria carne de nos fazer presos mais uma vez a esse pecado desgraçado. Essa é a primeira tentativa, então, de, em primeiro lugar, reconhecermos o que a murmuração faz. Mas, em segundo lugar, nós temos, a partir do versículo 4, aquilo que Deus faz a partir da nossa murmuração. Nós não estamos sós. A Bíblia não é apenas um livro de vários princípios que devem ser praticados por nós. A Bíblia é, em primeiro lugar, a demonstração daquilo que Deus já fez e continua fazendo por nós. Qual é a reação de Deus diante de tanta murmuração? A partir do versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Que reação maravilhosa! Mais uma vez, não é isso que nós esperamos de um Deus Santíssimo. Não é assim que nós geralmente reagimos. Quando nossos filhos são reclamões, quando nossos irmãos da igreja são insuportáveis em termos de murmuração, a nossa reação para com eles geralmente não é de misericórdia, geralmente não é demonstração de graça. Ou nos afastamos, ou queremos punir de forma exagerada, ou tratamos agressivamente para que aquela pessoa finalmente aprenda uma lição do quanto a murmuração realmente é indevida. Mas Deus, Ele reage mais uma vez, abençoando o povo. Não faz sentido. Parece mais uma vez que agora Satanás vai usar isso aqui e dizer: vejam, faz sentido, pequem para que Deus passe mais a mão na cabeça de vocês, murmurem para que vocês tenham mais bênçãos. Não é isso. A graça do Senhor superabunda, mesmo quando é abundante a nossa murmuração. Essa é a palavra do Evangelho, não há como fugir disso. Mas ao invés de nos deixar mal acostumados, isso nos leva à santidade. Quem aqui não quer ser abençoado pelo Senhor? Mas a bênção tem um propósito que talvez não seja o seu. Olha o que diz o versículo 4: a bênção virá para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Nós já vimos essa questão anteriormente. As provações, as dificuldades, as circunstâncias do deserto levavam o povo a uma prova. Se eles iam murmurar ou se eles iam ser gratos a Deus mesmo diante das dificuldades. Eles têm reprovado isso. Eles têm murmurado, eles têm reclamado, mas o Senhor é tão bondoso que até agora, na bênção, diante da murmuração, Ele também os prova. Deus dá a eles então a oportunidade de saber se eles vão confiar ou não no Senhor. É exatamente a mesma prova que o Senhor Deus nos dá diariamente, semanalmente, mensalmente, ano a ano. Confiaremos ou não, cada vez mais no Senhor. Eu vou repetir se você ainda não entendeu. Apesar do seu pecado, e não por causa dele, Deus continua te abençoando. Será que você ainda vai sair daqui nessa noite achando por um milésimo que você merece alguma coisa? Cuidado, porque se houver um milésimo disso na sua vida,
em qualquer área, você está se desviando para uma religião de obras, para uma religião de méritos. E a palavra de Deus é clara: o nosso evangelho, a única religião verdadeira, é exclusivamente pela graça. Confiaremos ou não, mas no Senhor. A primeira reação do Senhor é essa. Mas a segunda é uma demonstração da didática da lei. No versículo 5, Deus aqui já apresenta a questão do quarto mandamento, quando ele fala que aquele pão, aquela porção que ele daria, no sexto dia, seria colhido em dobro. Isso vai ser explicado melhor mais à frente, no nosso próximo sermão, inclusive. Mas aqui nós já temos a introdução da ideia. Esse Pai maravilhoso, que didaticamente ensina o seu povo, ele fala: diariamente vocês vão ter aquilo que vocês necessitam para saciar a fome de vocês. Mas no sexto dia, mais importante agora do que qualquer outra coisa, vocês vão entender ainda mais o meu cuidado por vocês. Vocês vão entender ainda mais que não só de pão vive o homem. Vocês vão entender ainda mais que o problema de vocês não é a fome, mas é um vazio no coração. Meus irmãos, nós estamos lidando aqui com mais de milhões e milhões e milhões de pessoas. Aquela multidão era enorme, dificílima de se pastorear de fato. Estamos chegando no capítulo 18, quando Jetro, ou Reuel, o sogro de Moisés, ele dá uma dica para Moisés, então, dividir a sua tarefa com os anciãos, com os presbíteros de Israel. E nesse sentido, nós vemos então que esses milhões de pessoas estão com fome, mas eles tinham animais. Eles saíram do Egito com rebanhos. Por que não matar alguns animais? Por que não produzir leite para saciar a sua sede? Por que não produzir derivados do leite para saciar a sua fome? Nós não sabemos exatamente por que eles não queriam fazer ou tratar os seus animais dessa maneira. Mas isso, pelo menos em termos de contexto, deixa claro que o principal problema deles não era o seu ventre vazio, assim como não é o seu e nem o meu. É por isso que nós precisamos nos questionar a respeito dos nossos apetites. O que é que lhe move? O que é que lhe motiva? Você alguma vez, num culto como esse, já achou que o pastor estava falando demais? E que você está morrendo de sede? E que você está morrendo de fome? E isso poderia acabar logo para você saciar aquilo que mais você necessita. Ora, se hoje você sentir sede ou fome durante o culto, tenha certeza que eu vou continuar. Mas aprenda então, peça ao Espírito Santo que lhe dê naquele momento ou em outros a total convicção de que o seu apetite maior é por Deus, ou deveria ser assim. Essa é a didática maravilhosa que esse Deus que abençoa, mesmo diante da murmuração, está trazendo para o seu povo. No sexto dia, colhe-se em dobro, porque é suficiente. A reação de Deus, então, ela agora dá lugar à reação dos líderes, Moisés e Arão. Não pode ser diferente. Deus está nos céus. Deus é representado no meio do seu povo, por aqueles que o próprio povo, então, entende como sendo representantes. E essa reação agora ecoa em Moisés e Arão, a partir do versículo 6, dizendo assim: então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso
quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã, pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Mas quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Os irmãos, lembremos que esse trecho das Escrituras, assim como outros, não está apenas dizendo para nós qual é o pecado, não está apenas nos deixando nus mais uma vez diante do Senhor e diante de nós mesmos. É a palavra de Deus que mostra qual é o pecado e ao mesmo tempo qual é a solução para ele. A reação de Moisés e de Arão aqui, em primeiro lugar, nos mostra que a murmuração, qualquer que ela seja, a reclamação, qualquer que ela seja, é sempre contra Deus, em última instância. Sempre. A culpa pode ser do outro, a culpa pode ser da liderança da igreja que não age como deveria, a culpa pode ser sempre daquele que não lhe agrada como você gostaria. Mas quem foi que colocou essa pessoa na sua vida? Quem é o soberano que, em sua providência maravilhosa, colocou essa circunstância na sua vida? Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso. Isso nos ajuda então a lembrar que quando eu reclamo do meu marido ou da minha esposa, eu estou reclamando de Deus. Então talvez reclamar do próximo não me ajude a parar de reclamar. Mas quando eu caio em mim e lembro que aquela atitude é contra Deus, eu começo a ter o mesmo sentimento de Davi ao escrever o Salmo 51. Contra ti e contra ti somente eu pequei. Davi não está dizendo que ele não pecou contra Urias. Ele não está dizendo que não pecou contra e com Batseba. Ele está dizendo que em última instância, e isso é o que mais importa, qualquer pecado, e nesse caso, qualquer murmuração, é contra o Senhor. Isso nos ajuda a não murmurarmos. Isso nos ajuda pelo menos a pensarmos em murmurar e segurar a nossa língua. Isso nos ajuda a, quando a murmuração vem, nos ajoelharmos imediatamente ou buscar ajuda. Por favor, oremos juntos, porque a minha intenção agora é murmurar e reclamar, e isso sempre é contra Deus. É isso que Moisés está falando aqui. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Isso é, num certo sentido, um alívio para a liderança da igreja. Mais uma vez nós recebemos aqui essa palavra como palavra de esperança. É claro que no presbiterato, até no diaconato, os homens estão mais à mostra ou em público. Isso obviamente estende para outras áreas da vida, mas especificamente na igreja. A reclamação é contra esses homens. Eu os coloquei lá, eu os elegi, e eles não têm feito o seu papel. E a nossa tendência pode ser também de responder com a mesma moeda, responder à altura dessas murmurações. Mas nós paramos e nós meditamos e rogamos o auxílio do Senhor para que reajamos como Moisés e Arão reagiram. Eles intercedem mais uma vez pelo povo, e eles falam para o povo que na hora da murmuração nós devemos buscar a face do Senhor. Olha aí a partir do versículo 9. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então vem a ovelha reclamar do presbítero, e o presbítero pega então aquela ovelha, e vamos então à presença do Senhor. Vamos então ver como essa murmuração, de fato, pode ser transformada em algo glorioso. Na hora da murmuração, meus irmãos, na hora da reclamação, nós devemos nos chegar à presença de Deus. E a Bíblia é clara: assim nós veremos a sua glória. É na presença do Senhor que nós teremos a satisfação e o contentamento.
Você pode usar técnicas bíblicas, você pode usar técnicas espirituais, talvez isso lhe ajude por um tempo, mas não cura a raiz do seu problema. Só quando nós entramos na presença de Deus, assim como eles entraram, eles viram a glória do Senhor, assim como nós veremos também. Isso é claro no Salmo 73. Depois você lê com calma. O Salmo 73 é aquele em que Asaf tem inveja dos ímpios. Ele quer o que os ímpios têm. Ele está fazendo um revisionismo histórico da sua vida. Não basta ser da aliança de Deus, isso não é suficiente. Nós perdemos coisas demais, nós sacrificamos coisas demais. Os ímpios estão aí felizes da vida, com seus carros, com suas casas, com seus prazeres, e nós aqui presos. E aí Asaf diz: quase me resvalaram os pés, até que eu entrei na casa do Senhor, até que eu entrei na presença do Senhor. E mais uma vez ele caiu em si, e nós caímos também em nós mesmos, aqui, nesse lugar principalmente. Quando nós entramos na presença do Senhor, e mais glorioso do que essa glória que eles viram na nuvem naquele dia, ou naqueles dias, nós estamos vendo aqui, logo mais, a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ouvindo acerca dessa glória. O Espírito Santo está abrindo os nossos olhos para percebermos essa glória, e mais adiante, no sacramento, Ele nos ajuda a realmente enxergarmos essa glória, tocarmos essa glória, sentirmos o cheiro dessa glória, saborearmos essa glória. É isso que o Senhor Deus nos ensina a respeito da murmuração. Esse Deus que carinhosamente nos dá o que nós necessitamos, e nós, de forma rebelde, infantil, imatura, ainda mordemos a sua mão. Deus é poderoso. As nossas mordidas machucam, as nossas mordidas entristecem o Santo Espírito de Deus, mas Ele é poderoso. E Ele então nos leva agora ao nosso segundo ponto, a partir do versículo 11. Se no primeiro nós temos a murmuração que morde, agora nós temos o maná que alimenta. Que transição maravilhosa! Quando Arão diz para a congregação de Israel: vamos à presença do Senhor, eles veem a glória do Senhor. E ver a glória do Senhor não é algo místico, não é algo apenas transitório, é real, é prático, diz respeito às nossas vidas. E por isso então, nós vemos esse maná que alimenta, em primeiro lugar, constantemente. O maná que alimenta constantemente, versículos 11 a 13. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Eu chamei esse segundo ponto de um maná que alimenta, mas obviamente nós temos aqui, juntamente com o maná, as codornizes. Por que constantemente? Ou uma outra palavra, fielmente? Porque nós vemos aqui esse padrão das Escrituras tão claro para nós. Quando é que Deus daria àquele povo comida? Manhã e tarde. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Se esse padrão ainda não faz parte da sua vida, principalmente no dia do Senhor, sim, deve fazer diariamente. Eu sei que você não come só de manhã, eu sei que você não come apenas um grande café da manhã e vai dormir no final do dia sem nenhum outro alimento.
Eu sei que você não deixa de comer o dia inteiro para apenas comer um grande jantar no final do dia. Você come o dia inteiro, pelas manhãs e à noite. É o Senhor maravilhoso, constantemente nos alimentando. Se isso é uma realidade para as nossas vidas físicas, quanto mais para as nossas vidas espirituais. Mais uma vez, nós temos a ideia maravilhosa aqui, não é à toa. Eles estavam na presença do Senhor, eles viram a glória do Senhor. Quando é que isso acontece em nossas vidas, principalmente hoje na Nova Aliança? No dia do Senhor. O que aconteceu hoje de manhã? A sua primeira resposta é: tivemos um café delicioso. Sem dúvida. Mas mais importante que o café delicioso foi o alimento trazido pelo seminarista Mário, se preparando para o sagrado ministério, se preparando para ser ordenado, se assim os seus dons forem reconhecidos de fato pelo presbitério. Você saiu daqui alimentado? Onde é que você estava hoje de manhã? Por que você não estava na casa do Senhor? Por que é que alguns aqui nessa noite estão ouvindo pela primeira vez um sermão em Êxodo? Nós já estamos em Êxodo 16. É porque talvez desde que nós começamos essa exposição, você nunca tenha vindo à igreja da qual você é membro, nos cultos matutinos. Não é à toa que nós temos um culto matutino e um vespertino. Não é apenas porque nós não gostamos do nosso domingo e não queremos relaxar fazendo outras coisas. É porque nós entendemos que é um privilégio de todo crente ser alimentado de manhã e ser alimentado no final do dia. O que é que você está fazendo em casa ou em qualquer outro lugar que você não está aqui sendo alimentado? Você foi para outra igreja? Amém. Graças a Deus por isso. Mas o seu lugar é aqui. Você é membro desta igreja. Os seus votos lhe fizeram então estar debaixo dessas autoridades aqui, quer você queira ou não. E se você não gosta de alguma coisa, é o seu privilégio não murmurar, mas chegar até o conselho e dizer: o que está acontecendo nessa área? Por que vocês estão fazendo assim? Eu acho que biblicamente nós deveríamos fazer assado. Não tem problema nenhum. Mas você talvez queira se satisfazer em outras coisas. Deus dava ao povo pela manhã aquele café maravilhoso com pão do céu, e no fim da tarde ou noite dava a eles as codornizes. Você percebe aqui nutricionalmente como Deus é maravilhoso? Ele dava a carne ou a proteína por meio das codornizes, e ele dava também o carboidrato por meio do maná. É um alimento completo. Eles não precisavam mais do que aquilo. Assim como nós talvez nos tornamos murmuradores e reclamões de forma muito rápida, porque nós não aguentamos mais comer a mesma coisa. Nós não aguentamos mais essa rotina. Nós precisamos de algo diferente. Nós precisamos que outras coisas nos motivem. E é nessa rotina, e é nessa repetição, e é nessa liturgia, e é nesse feijão com arroz, é nessa codorniz e nesse maná que o Senhor vai nos alimentando manhã e noite, constantemente. Ele não falha, mas você falha. Você não vem. Você ainda não entendeu que você tem um privilégio. Não é um dever apenas de estar aqui manhã e noite, mas é o alimento da sua alma. Uma outra ilustração que nos ajuda enquanto analogia: você escova os seus dentes de manhã e de noite? Eu espero que sim, porque senão outros vão sofrer também com o seu mau hálito. Não só os seus dentes, não só as suas cáries, mas você sabe que você precisa escovar os seus dentes pelo menos
de manhã e à noite. Se os seus dentes precisam de pasta, de creme dental, pelo menos 2 vezes por dia, quanto mais a sua alma precisa do alimento do Senhor, manhã e noite. Se você precisa de ajuda para vir à igreja, peça. Se você tem dificuldades, peça. Não existe razão para você ficar em casa fazendo qualquer outra coisa que não estar aqui. E se essa razão for legítima, nos ajude, nos diga para tentarmos ajudar então, com que você realmente esteja aqui, saboreando o maná do Senhor, manhã e noite. Essa é a completude do dia. É assim que você vive como salmista, no Salmo número 1 diz, meditando na palavra de dia e de noite. Isso é semanal também, e principalmente no dia do Senhor. O maná que alimenta constantemente, ele também alimentou sobrenaturalmente. Versículos 14 e 15. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Sobrenaturalmente. Aqui, no versículo 14, nós temos o começo da descrição do que era esse alimento. Num próximo sermão nós veremos mais detalhes sobre o maná. Mas aqui, para nós, na nossa descrição, é suficiente. E aqui você vê então a tentativa de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, em explicar aquilo. Era completamente novo. Não era feito de trigo. Era algo que, quando o orvalho evaporava, permanecia ali, como escamas, uma coisa fina. É difícil descrever. Humanamente falando, nós não conseguimos realmente definir aquilo que era o maná. Por isso eles perguntam: o que é isso? No hebraico, manu. Daí vem então, como eles chamariam mais à frente, maná. Eles não sabiam. Não fazia parte da sua ciência. Mas isso não significa então que aquilo era contrário à ciência. Mas significava então que aquilo desafiava a ciência. Assim como o alimento do Senhor continua desafiando a ciência hoje. Não é contrário a ela, nem a ciência é contrário a isso, mas a desafia. Por isso eu chamo de sobrenatural. Por isso nós vemos aqui algo extraordinário acontecendo. E mais uma vez, você observa em comentários a tentativa de explicações científicas para o que está acontecendo. Uma tentativa de mostrar o que era o maná então, ou aquele fenômeno, ou também aquela quantidade de codornizes necessárias para alimentar, mais uma vez, milhões de pessoas. É sobrenatural. A sua fé é sobrenatural. Isso não diz respeito a apenas coisas fantásticas. O que nós estamos aprendendo aqui é que esse alimento que eles não conheciam, eles sabiam que eram codornizes, eles não sabiam que era um maná, fazia parte da providência de Deus. E a providência de Deus é sobrenatural. E nós nos esquecemos disso. Nós achamos então que diariamente a nossa rotina ela é mais natural do que deveria ser. É por isso que a nossa vida não é de oração sem cessar. Porque quando você pergunta para alguém: você quer que eu ore pela sua vida? A pessoa pode responder: não, está tudo bem. O que ela está dizendo ao falar isso? Está tudo bem. Não tem nada extraordinário acontecendo. Quando é só ordinário, eu consigo lidar com isso. Eu dou conta. Só quando fugir do meu controle, aí eu vou buscar Deus. Aí eu vou buscar
buscar uma religião, aí eu vou buscar o sobrenatural. Não, meus irmãos. O maná e as codornizes eram dados sobrenaturalmente, diariamente, e mesmo que aquilo tivesse virado para eles um ritual, ainda assim nós vemos que a providência do Senhor é completamente sobrenatural. Por isso, nós oramos diariamente pelo pão. É por isso que nós entendemos, por mais que nós façamos isso por mero ritual e tradição também, que aquele alimento diante de nós não é apenas fruto do meu trabalho, mas foi o Senhor Deus quem colocou ali. Tudo é o Senhor Deus que rotineiramente e de forma sobrenatural vai nos dando. Pergunte-se a si mesmo: como é que você sabe que o sol vai nascer amanhã? E você simplesmente vai dizer: porque eu sei que a terra está girando em torno do seu eixo. Não é o sol que nasce, não é o sol que se põe, é a terra que está em movimento, o sol está lá paradinho. E amanhã o sol vai estar desse lado, porque a terra vai estar nessa posição. E mais tarde estaremos em escuridão, porque o sol vai continuar lá, mas a terra já girou. Você pode pensar então que Deus simplesmente fez a terra girar e deu o curso de tudo e se afastou de nós. Mas essa não é a verdade. O sol só vai nascer amanhã, porque Deus sobrenaturalmente vai fazê-lo nascer. Nos seus mínimos detalhes. Quando as murmurações vierem, lembre-se disso também. Até aquela circunstância, sobrenaturalmente, foi colocada na sua vida, para que o Deus de toda a providência prove você, se você vai confiar mais nele ou não. O maná alimentava constantemente, sobrenaturalmente, e também suficientemente. Vejam aí os versículos 16 a 20. Suficientemente. Diz assim: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. O maná e até as codornizes, por inferência aqui, nós podemos entender, eram dados de forma suficiente. E aqui nós temos um princípio bíblico maravilhoso, que nos ajuda a determinar uma economia bíblica, uma política bíblica e tantas outras coisas biblicamente. A questão da proporcionalidade. Aqui nós temos o que os nossos políticos precisam aprender a respeito de justa divisão de renda. Existem várias teorias que vão tentar trazer um igualitarismo ou outras coisas. Quando você vê esses debates dos presidenciáveis, você vê alguns acusando algum candidato de querer favorecer apenas os banqueiros, querer apenas deixar os empresários mais ricos. É o candidato dos empresários. Por outro lado, outros são acusados de tentar fazer a reforma agrária, invadindo terras e assim por diante. Nós temos nas Escrituras Sagradas a resposta a essas coisas. Saber em quem votar, saber como ter uma economia e uma política à luz
do que Deus deseja olhando para textos assim. Famílias maiores, obviamente, precisavam pegar mais, enquanto as menores não precisavam de tanto. E assim Deus vai de forma justíssima, dando à sociedade exatamente o equilíbrio que ela precisa. Isso, obviamente, então, nos mostra que essa proporcionalidade, a forma como Deus dava o maná e como ele deveria ser colhido, representava uma atitude contra a ganância. E esse talvez seja o nosso maior problema. Nós não somos satisfeitos com o que nós temos. E a ganância, então, vai nos levar ao quê? Murmuração. Descontentamento vai nos levar ao quê? Reclamação. Não tem como. A lição das Escrituras é preciosíssima. Aqui, além de nos ensinar que Deus realmente é justo em entregar o maná e exigir que ele seja colhido de forma proporcional, ele ainda mostra no versículo 19, cuidado com a ganância. Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Parece então que aqui nós temos um princípio de economia bíblica. Aqui os bancos vão entrar à loucura, não vão? A Bíblia claramente está dizendo que nós não devemos nos preocupar com a poupança. A Bíblia está dizendo que nós não devemos nos preocupar com a previdência. Não. A Bíblia não está dizendo isso, porque senão ela entraria em contradição. A Bíblia ensina a poupar. A Bíblia ensina o que é previdência. A Bíblia ensina todas essas coisas. Por exemplo, lá em Provérbios 10:5, não precisa abrir, depois você leia com calma. Diz assim, dentre vários outros princípios, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sim, poupe. Sim, se prepare para o futuro. Sim, seja previdente. Isso não entra em contradição com o que está sendo dito aqui. Aqui nós temos o princípio das Escrituras contra a ganância, contra desejar mais. Eu já tenho o suficiente. Não é simplesmente você ser seguro, como as Escrituras nos ensinam, e isso vai então lá na frente ser produtivo para você. Isso aqui demonstra que até se eu poupar, ou ter uma previdência, ou qualquer outro investimento, eu posso transformar isso na minha esperança. Eu posso transformar a minha conta bancária cheia de reais na minha esperança. Esse versículo está nos mostrando então que exatamente contra a ganância nós devemos lutar. Se eu luto contra isso, eu tenho mais força para vencer a tentação, a murmuração. Esse princípio aqui no versículo 19 também nos ensina a respeito do nosso espírito de pobreza. Sabe qual é o espírito de pobreza? Começa pelo espírito do desespero. Quantas vezes você já viu o telejornal? Vai ter um furacão nos Estados Unidos. O que acontece? Os supermercados ficam vazios. É o esparro americano. Vai todo mundo e começa a estocar comida, bebida. É o fim do mundo, vamos morrer. Mas pelo menos eu vou morrer de barriga cheia. E nada acontece. O furacão passa e vai embora. E o que aconteceu lá com o esparro? O leite estragou. A carne cheirou mal. E perdeu-se muito dinheiro por causa da ganância e do desespero daqueles homens. É claro, é fácil reclamar dos americanos. Eles desperdiçam comida que seria suficiente, dizem os estudiosos, para alimentar boa parte da multidão da terra que passa fome.
Vamos a um exemplo brasileiro, bem típico aqui. Se você é como eu, você às vezes tem vontade de fazer compras no Pão de Açúcar, mas você vai lá e vê que os preços não são tão adequados ao seu orçamento, mas você insiste. E aí quando você chega lá, você vê aquela promoção maravilhosa, você consegue comprar 10 iogurtes, que estão quase já com a validade vencida, mas você mesmo assim compra. É o iogurte com que você tanto sonhava, e quando chega em casa, no 10º iogurte, depois de uma semana, já está com mofo. Mas você se convence que aquilo é bom para a saúde. Você pagou caro, ou pelo menos uma promoção boa, e você fecha os olhos e come o iogurte com mofo do Pão de Açúcar. É isso que esse texto está nos advertindo contra. Eu não preciso, mesmo que seja em promoção, de produtos do Pão de Açúcar ou de qualquer outro lugar. Por quê? Porque Deus nos dá suficientemente. Deus nos ajuda por meio desses princípios vencer exatamente esse nosso coração que só encontra paz nele. E é por isso que vencemos também a glutonaria, é por isso que vencemos também os vícios, é por isso que vencemos em última instância a idolatria. Murmuração nada mais é do que darmos vazão aos nossos ídolos. O maná nos alimenta constantemente, sobrenaturalmente, suficientemente e diariamente. O versículo 21, e aqui nós terminamos. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Olha o final do versículo 20. Moisés se indignou contra eles. Irmãos, é fácil nos indignarmos, porque mais uma vez eu insisto, esse sermão não é meramente para ser ouvido, ele deve ser praticado. Da mesma forma que Moisés falou para eles não colherem mais do que deviam, alguns colheram. E nós continuaremos indo para o Pão de Açúcar e comprando aquele produto quase na validade vencida. É por isso que não apenas os representantes, mas o próprio Deus se indigna contra nós. É por isso que muitas vezes não prosperamos, é por isso que muitas vezes não temos a bênção do Senhor como nós gostaríamos, porque Ele está nos dando as respostas e nós insistimos no erro. Por isso, diariamente então, diariamente, nós buscamos o Senhor. Essa é a principal lição aqui. Porque Deus dava o maná exatamente como Ele dava, porque Ele dava as codornizes exatamente como Ele dava, para que o seu povo então soubesse que o sustento, até porque Deus determinou isso lá no Éden, viria por meio de trabalho. Deus não estava dando na boquinha do seu povo o maná, Deus não estava mastigando as codornizes e dando para o seu povo. Não, eles tinham que se levantar, eles tinham que ir colher, eles tinham que ir pegar as codornizes, eles tinham que trabalhar. Isso é extraordinário. Se você está empregado hoje, isso é extraordinário. Se você está desempregado, você provavelmente está orando pouco. Põe o seu joelho no chão, divida isso com a igreja, distribua seus currículos aqui. A SAF organizou aquele evento sobre o que as pessoas fazem, quais são os comércios, quais são os empresários, para que nós tenhamos essa ajuda mútua. Você não precisa só ficar estudando para concurso, existem outros tipos de trabalho. E você precisa trabalhar. É assim que Deus nos dá o sustento, extraordinariamente,
como nós já vimos, nós temos que nos levantar e trabalhar. E aqui, um trabalho que começava cedo. É difícil acordar cedo, não é? Dificílimo. Vai trabalhar de madrugada para você ver. Às vezes você pensa, pelo menos não vou ter que acordar tão cedo, tenho a tarde para me divertir. Vai trabalhar de madrugada para você ver. Não que seja algo errado ou não bíblico, mas quando nós olhamos para a relação do trabalho, a Bíblia nos mostra que quem cedo madruga, Deus ajuda, não é? Isso está em Heresias, capítulo tal, versículo tal. Não. Quem cedo madruga, Deus ajuda, é religião de obras. Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Mas Ele mesmo nos chama a acordar cedo, a sermos diligentes, a estudarmos mais, a nos prepararmos, a fazermos tudo para a glória de Deus. E mais uma vez, repetindo, um provérbio, um ditado que seja agora sim bíblico. Provérbios 22:13, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Parece um baiano falando, sem nenhuma ofensa aos baianos, mas não são apenas os baianos que pensam assim. Nós pensamos assim, o maná está lá, Deus está dando. E você chega lá às 10 da manhã, porque você dormiu um pouquinho mais. O que aconteceu? Derreteu. Derreteu. Porque o nosso Deus sabe quem nós somos. O nosso Deus sabe como nós pensamos. Principalmente depois da queda, principalmente quando o pecado entra no mundo, com ele entra a preguiça também. E aqui, maravilhosamente, Deus nos dá o que nós precisamos, dia após dia. Não é à toa que o Senhor Jesus, na sua oração maravilhosa, nos ensinou: dá-nos cotidianamente o pão nosso. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Isso não pode ser uma mera oração repetida e memorizada. Isso deve ser uma oração experimentada por nós. Nós agradecemos pelos alimentos, nós agradecemos pelas refeições, mas não é interessante? Dificilmente nós oramos pelas orações para que elas venham. É só você ver a sua prática. Porque nós estamos acostumados que na força do nosso braço, na força do nosso trabalho, confiados em nossas poupanças e previdência, enquanto não acontecer algo extraordinário como um furacão, eu estou bem e não preciso do Senhor. Mas na hora do furacão, na hora da fome, na hora da sede, o meu coração transborda e a minha boca reclama e murmura contra Deus. Esse texto vem nos mostrar que o Espírito Santo quer nos transformar. E qual é a nossa maior esperança? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6. João capítulo 6. A partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos,
tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Essa é a mensagem de Êxodo 16. E eu não poderia terminar de forma diferente. Dedéla, quantas vezes você achou que você não ia se formar? Quantas vezes você teve que chorar em desespero? Porque você achou que aqueles professores que não sabem nada de educação não lhe ajudariam em nada nos seus projetos pessoais. Quantas vezes, Dedéla, você não olhou para Deus Pai e não achou que Ele não estava cuidando de você? Não se preocupe, você não está sozinho, porque todos nós pensamos assim. Não apenas aqueles que estão num curso universitário, não apenas aqueles que estão tendo dificuldade na família ou no trabalho. Essa mensagem é para você, para mim, para todos nós, para que nós hoje, talvez, finalmente, saiamos daqui confiando mais no Senhor, apesar das circunstâncias, menos murmuradores, e sabendo, Dedéla, e isso eu tenho certeza, que você ressuscitará naquele último dia, porque você já creu no pão da vida. E isso fica evidente quando você hoje participar desse pão maravilhoso, mais especial do que o maná, muito mais especial. E a mensagem que eu tenho para você, que não vai participar hoje desse pão, é que você tenha cuidado. Porque esse sermão não é para te livrar da murmuração. Esse sermão não é para você te fazer menos reclamador. É para te dar a vida eterna. E a vida eterna você só tem em Jesus Cristo, o pão da vida. Dedéla, você vai ter um diploma de pedagogia e você sabe que não serve para nada. Não é desse diploma que você precisa para educar tantas pessoas no caminho do Senhor. O que você precisa, você já tem. Que é esse Senhor que magistralmente te ensina a caminhar nos seus caminhos. E que a sua vida e o seu testemunho continue ensinando a todos ao seu redor o que é confiar no Senhor, principalmente nos momentos de maior desespero. Não murmuremos, confiemos no Senhor e participemos desse maná maravilhoso. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, obrigado porque nós podemos sim
em ação de graças, agradecer pela vitória da Delela, que é a nossa vitória. É a vitória de todo o corpo de Cristo. Quando alguém se gradua, quando alguém se forma, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, nós sabemos que isso é sobrenatural. Não apenas por nossa causa, nossa falta de preparo ou falta de dons e talentos, mas é o Senhor quem nos conduz de vocação em vocação, para que a Tua glória seja vista em nossas vidas. E Deus, que hoje então, principalmente, nós possamos refletir a Tua glória em momentos em que somos tentados a murmurar, e não faremos mais isso, mas buscaremos a presença do Senhor, e ao buscarmos essa presença, veremos a Tua glória, e nós nos lembraremos que o maná, que é o pão do céu, o Senhor Jesus Cristo, nos alimenta constantemente, manhã e noite, sobrenaturalmente, com o único poder que Ele pode nos dar, diariamente, e também, ó Deus, suficientemente. Tende misericórdia de nós, e nos ajuda agora a saborear esse banquete maravilhoso, manifestado num pedacinho de pão e num cálicezinho de vinho, para a glória do Senhor. Elementos muito mais poderosos do que aquilo que Israel saboreou no deserto, ou durante toda a sua vida, praticando a Páscoa, que apontava para essa realidade. Ó Deus, Espírito Santo, nos transforma de murmuradores para glorificadores do Teu nome. É em nome de Jesus que nós clamamos. Amém.